Biblioteca da Meia-Noite, um livro que não sai das grandes paradas literárias há um tempão, best-seller há semanas. O que esse livro tem de tão especial? O que a psicologia tem a ver com isso? E o que um livro sobre morte nos ensina sobre vida? Meu nome é Rafaela Parnes, eu sou psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental. E se você não me conhece, deixa eu te contar que um dos meus maiores hobbies é a leitura. Eu adoro livro, eu adoro a experiência de comprar livros, de ler, e Biblioteca da Meia-Noite foi um livro que me chamou muita atenção. Primeiro porque ele tá como um dos mais vendidos do mundo há muito tempo, há muitas semanas, o que não é tão comum assim no mundo dos livros. E muito se fala sobre ele, muito se fala sobre as filosofias por trás dele. E eu admito que foi uma experiência de leitura muito interessante, porque a linha muito tênue entre a Rafaela psicóloga e a Rafaela pessoa física, vamos dizer assim, se desfez. Tiveram muitos momentos ali que eu trouxe coisas para minha profissão e é sobre isso, sobre tantos ensinamentos que eu vim te contar aqui no vídeo de hoje. Vai ser um pouco difícil falar sobre esse livro sem citar algumas cenas, sem citar alguns momentos, mas fica tranquilo, porque quando eu falar sobre o final, especificamente sobre o final desse livro, eu vou te avisar para que você tome a decisão se você vai nesse vídeo até o fim para ter o grande spoiler, se você para e espera pela sua experiência de leitura, se você vai aí, se você já leu e você quer comentar, de toda forma eu aviso para não estragar aí a experiência de ninguém. Mas vamos falar sobre o que tem por trás da Biblioteca da Meia-Noite. Qual é a história? A história é sobre uma mulher de 30 e poucos anos que se frustrou muito ao longo da vida, tem uma coleção de arrependimentos, tem várias decisões que ela gostaria de ter feito o contrário, e um belo dia, no auge ali do desespero dela, no auge da grande decepção que é a vida dela, ela decide encerrar com tudo. Ela decide encerrar com a própria vida. E nesse momento, ela vai para uma biblioteca. Exatamente uma biblioteca, que seria um espaço entre a vida e a morte. Ela não tá completamente morta ainda, mas ela não tá viva mais. Ela tá ali justamente nesse limbo, nessa biblioteca. E quando ela chega nessa biblioteca, ela encontra uma antiga professora dela, que já não tem contato com ela há muitos anos, e ela descobre que cada livro dessa biblioteca é uma versão da vida dela, se ela tivesse tomado uma decisão diferente. Então, por exemplo, se naquele dia que ela acordou, ao invés dela pegar o caminho da esquerda, ela pegou o caminho da direita, ela poderia ler ali o livro de ter ido pela direita, ou o livro sobre o que aconteceria com a vida dela se ela tivesse ido pela esquerda. Ou seja, várias versões, várias subversões da vida dela ela poderia experimentar na experiência da leitura. E se ela gostasse ali do que ela estaria vivenciando, ela ficava com aquela versão da vida dela, ou ela tomava a decisão de voltar para a biblioteca e no final de tudo, se ela não tomasse a decisão de ficar em nenhuma daquelas versões, ela então optava por continuar findando a própria vida. Então é um livro que por si só ele já traz uma premissa muito interessante, porque entre nós, quem nunca pensou em como a vida teria sido diferente se você tivesse tomado uma decisão diferente? E a primeira coisa que me chocou muito no livro foi que quando a personagem chega ali na Biblioteca da Meia-Noite, ela não sabe por onde começar, são muitas opções, ela fica confusa. E essa guru dela, essa professora dela, entrega um livro muito grande, é o maior livro da livraria, da biblioteca, perdão, ele é bem pesado. E ela pode ler porque aquele livro vai ajudá-la a decidir qual livro começar. E quando ela olha para a capa, é o livro dos arrependimentos. Então tudo que ela tomou a decisão e depois se arrependeu estava ali. E ela poderia escolher o maior arrependimento para então decidir qual livro ela leria a nova versão. E isso me chocou logo de cara porque é um livro muito grande. E isso me fez refletir sobre quantos arrependimentos a gente não expõe, não verbaliza, não assume, mas são decisões que no fundo a gente pensa de: será que se eu não tivesse decidido assim, será que se eu tivesse feito de outro jeito não teria sido melhor? E é justamente essa chance que ela tem, de olhar se teria sido melhor. O livro começa te dando um grande choque de realidade, porque a personagem tem um grande arrependimento, que é não ter vivido o grande sonho do ex-namorado dela. Ela achava na vida origem dela, né, na vida da linha do tempo de origem dela, que se ela não tivesse terminado com um ex-namorado, se ela tivesse optado por seguir o sonho dele,
ela teria sido muito feliz, ela teria tido uma vida muito plena, ela ainda estaria com ele, teria uma companhia. E quando ela chega nessa versão da vida dela, quando ela pode experimentar como seria, ela descobre que ela é ainda mais infeliz ali. E esse é o primeiro grande choque que ela toma, porque ela acha que o maior arrependimento da vida dela, que seria a salvação da vida dela, na verdade seria uma coisa que deixaria ela tão infeliz ou tão miserável de saúde mental quanto a linha do tempo real. E isso já nos faz refletir de, poxa vida, quantas coisas eu acho que poderiam ter sido melhores, mas eu só acho porque eu de fato não vivi aquilo ali. Eu criei uma suposição, e quando a gente cria suposições na nossa cabeça, isso nos dá liberdade para ver a ótica que a gente quiser, e a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas quando ela tem essa chance, ela percebe que não. E aí, no momento em que ela se decepciona, ela opta por voltar para a Biblioteca da Meia-Noite e ela descobre que tem uma regra. A Biblioteca da Meia-Noite tem uma regra que é muito importante. Se em algum momento da experiência de viver outra vida, na experiência da leitura da biblioteca, a personagem se decepcionar com aquela versão da vida dela, sentir um grande desamparo, ela automaticamente volta para a Biblioteca da Meia-Noite e aquele livro já era. Ela não tem mais a chance de embarcar naquela versão da vida dela. E com isso, ela começa então aí as suas leituras. E o primeiro livro que ela escolhe, ela entende que é o maior arrependimento da vida dela, que é ter terminado com o namorado dela, porque eles juntos sonhavam em ter um bar no interior e ela achava que ela ia ser muito feliz se ela tivesse seguido com esse sonho até o final, se ela tivesse ficado com ele, porque ela acha que tudo desmorona no momento em que ela opta por terminar com ele. E quando ela tem a chance de experimentar essa vida, vocês podem deduzir, até por conta do circuito aí do livro, esse é o primeiro livro que ela lê, que não é lá que ela fica. E por que ela não fica lá? Porque ela descobre que ela seria tão feliz, tão infeliz, tão miserável, com tão pouca qualidade mental, vivendo naquela vida ou vivendo na vida raiz dela, na linha do tempo raiz dela. Ela relembra os motivos pelos quais ela terminou com o ex-namorado, ela relembra por que ela tomou a decisão de não estar com ele, e ela percebe que aquilo ali nunca foi o sonho dela, sempre foi o sonho dele. Mas em um determinado momento da vida raiz dela, as coisas começam a dar tão errado que ela acredita que o que desembarcou ali tanta coisa ruim foi o fato dela ter rompido com essa relação. E isso nos dá o primeiro grande questionamento, né, pessoal. A gente lendo vai refletindo sobre coisas sobre a nossa própria vida. Porque quantas decisões a gente não tomou, ou tomou e acabou abdicando de outra coisa, e em um determinado momento as coisas não saem como a gente planejava, e a primeira coisa que a gente faz é, putz, se eu tivesse decidido lá atrás por outra coisa, talvez eu tivesse sido mais feliz, talvez eu teria tido novas oportunidades de felicidade, que hoje eu não tenho porque eu tomei essa decisão aqui. E o que eu abdiquei talvez tenha sido coisa demais. Só que é aquilo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E ela fez exatamente essa linha de raciocínio que todos nós fizemos, mas ela teve a chance de experimentar. E quando ela experimenta, ela percebe que não. Então, poxa, quantas coisas aí a gente reflete que poderiam ter sido melhores se tivessem ido por outro caminho, mas a gente só acha que poderia ter sido melhor porque a gente de fato não experimentou aquele caminho. Talvez se a gente tivesse vivido aquilo ali, a gente teria conseguido perceber que realmente não era pra gente ter seguido ali naquela direção. Mas como a gente não tem uma biblioteca da meia-noite pra nós, a gente fica só na suposição. E quando a gente tem liberdade pra supor o que a gente quiser, a gente acaba sendo muito maldoso com a gente acaba aumentando a nossa carga mental, realmente tornando a coisa mais difícil. Mas ela, que foi a sortuda, pela chance de ver como teria sido, ela teve também a oportunidade de nos ensinar que isso é uma grande injustiça que a gente faz com a gente. A gente só acha que poderia ter sido melhor porque a gente não teve a chance de experimentar. Se a gente tivesse experimentado, talvez a gente tivesse tomado a mesma decisão que a gente já tomou, só que acaba se arrependendo. Esse livro tem muitos momentos marcantes, mas o segundo momento que mais me marcou foi uma experiência de vida que ela pôde experimentar, que ela pôde viver, onde ela teria sido aí uma cientista e teria vivido no Polo Norte. E quando ela entra nessa versão da vida dela, ela acaba, né, tendo que se entender ali no que está acontecendo e ela vai para uma expedição de campo e ela acaba sendo a pessoa que vai ficar responsável por avisar se tiver algum ataque de urso, se tiver algum ataque aí de algum bicho glacial. E nesse momento, é claro, né, pelo calor da emoção da experiência literária, aparece logo na vez dela um urso que vai atacar ela.
E nesse momento ela tem que lutar pela própria vida. E esse momento me chocou muito, assim como chocou a personagem, porque foi o momento que ela viu que ela não queria morrer. Ela queria parar de sofrer. Ela não queria encerrar a própria vida. Ela queria, naquele momento, lutar pela vida dela. Ela queria vencer a guerra contra o urso, porque naquela versão da vida dela, ela não estava sofrendo. Então não é uma questão de encerrar a própria vida. Ela queria realmente encerrar o próprio sofrimento. E nesse momento do livro ela percebe que o caminho talvez não seja de fato optar pelo encerramento, mas de fato se dedicar à busca de uma vida em que ela se sente completa. Numa vida em que não tem aquele sofrimento tão pesado dentro dela. E naquele momento ela tem essa epifania e ela luta contra o urso. E é claro, né, gente, que ela ganha essa guerra contra o urso para a experiência da leitura continuar para nós. E aí ela tem essa coisa do não, realmente eu preciso entrar na biblioteca, eu preciso achar um livro, porque eu quero continuar. Se eu lutei pela minha vida agora, se eu senti medo de morrer agora, é porque eu sei que eu não quero encerrar minha vida. E isso também é muito interessante porque para ela é uma quebra de todos os pensamentos disfuncionais que ela estava tendo ali. Então é um momento de virada de chave para ela que também traz muitas reflexões para nós. Quantas vezes a gente pensou em desistir de alguma coisa? Quantas vezes a gente se viu diante de tanta dificuldade que a gente falou assim, ai, deixa pra lá, não quero mais, ficou muito difícil, essa brincadeira ficou chata demais. Só que será que se a gente de fato desistisse, a gente não ia sentir muita falta daquilo que a gente tá abrindo mão? Será que se a gente de fato se deparasse com a oportunidade de encerrar, não por opção nossa, mas por opção dos outros, a gente gostaria? Porque quando encerrar a vida dela era uma opção dela, ela queria. Quando ela viu que era algo sendo imposto, porque ela ia ser atacada por um bicho, ela não quis. Então será que se de fato no momento em que isso é tirado de nós, a gente ia ficar feliz? E aí eu posso falar de quantas coisas forem, de um emprego que talvez você esteja infeliz, esteja pensando em abrir mão, de um relacionamento, de uma amizade, de um convívio. Será que você tá tão envolvido nas coisas ruins que você não tá vendo as coisas boas e existe uma nova ótica? Será que se isso fosse arrancado de você nesse momento, você ia ficar satisfeita como hoje você fica quando pensa em encerrar? Então isso foi um segundo ponto que o livro trouxe para eu refletir sobre várias coisas da minha vida pessoal mesmo. E aí, gente, o livro vai trazendo várias versões da vida dela. E tem uma versão da vida dela que ela queria ser uma grande atleta e nessa versão ela é uma grande atleta. E é até interessante porque nessa versão da vida dela, ela descobre que pessoas da família que na vida raiz dela, na vida origem dela, já tinham falecido, naquela versão do livro, naquela versão, né, da vida, estão vivas. E ela tem a chance de reencontrar essas pessoas. É bem emocionante até esses momentos. Borrei minha maquiagem enquanto eu lia. Mas, mais uma vez, ela descobre que não ia ser essa a solução dos problemas. E é lógico que várias coisas que ela se arrependia, ela foi vendo ali naquele momento que mesmo que se ela tivesse tomado a outra decisão, ela teria alguma grande decepção na vida dela e ela voltava. Então ela se arrepende de ter brigado com a amiga, ela tem a chance de viver uma vida em que ela não brigou com a amiga e ela percebe que outra coisa aconteceu, ela se decepciona e volta. Ela queria ser atleta, ela vive a vida em que ela foi uma atleta olímpica, ela percebe outras coisas que decepcionaram ela ali e ela volta. E aí vai chegando um momento em que ela vai se vendo quase sem opção, porque ela percebe que qualquer decisão que ela teria feito diferente teria trazido ela ali para uma grande frustração. O que nos dá uma certa frustração nesse momento do livro, porque você pensa, caramba, será que então nenhuma vida serve? Será que ela realmente vai ter que tomar a decisão de finalizar tudo, porque nenhum livro tá servindo? E aí o livro traz uma grande virada, que pra mim foram momentos extremamente emocionantes. Finalmente, ela acha o livro perfeito. Finalmente, ela acha uma versão da vida dela em que ela cumpre ali com tudo que ela gostaria de cumprir. E aí, quando ela entra nesse livro, quando ela começa a viver essa história, ela sabe que a regra da Biblioteca da Meia-Noite é: se você de fato optar por ficar ali, se você se sentir completa, se você se sentir preenchida por tudo que tem ali, você esquece completamente a Biblioteca da Meia-Noite e aquela vira a versão da sua história como se você sempre tivesse vivido a versão daquela história. E ela acha a vida perfeita, ela acha a vida em que ela estudou o que ela queria, ela casou com a pessoa que ela queria, ela teve o filho que ela queria, enfim, aquela vida ali é tudo que ali da lista de desejos dela, do moral dos sonhos, tá ali naquela vida. Mas ela acha estranho, porque os dias vão passando, os meses vão passando, tanto tempo passa e ela não esquece a Biblioteca da Meia-Noite. Ela sempre tem alguma coisinha ali que ela lembra que existia aquele lugar e ela fica, poxa, então o que será que tá acontecendo? Porque se essa realmente fosse a minha escolha, eu já teria esquecido tudo. E aí um belo dia ela vai andar
pela cidade da raiz dela, né? Porque nessa versão da vida dela ela mora em outro lugar. Mas ela vai pra cidade da linha do tempo original dela, porque ela ainda lembra, esse é o grande problema, ela ainda lembrar da vida origem dela. E ela começa a perceber que o vizinho dela, que era um senhorzinho que ela ajuda, ele acabou sendo internado numa casa de repouso de idosos porque não teve quem cuidasse dele quando ele ficou idoso. Mas na vida origem dela, ela cuidava, ela levava remédio, ela sentava pra conversar com ele. Então ela foi uma rede de apoio fundamental para um envelhecimento saudável para aquele rapaz, para aquele senhor. E como naquela versão da vida dela ela não foi vizinha daquele cara pelas decisões que ela tomou, aquele velhinho acabou sendo colocado de forma obrigatória, né, de forma compulsória, numa casa de repouso. E ela tem a chance de vê-lo e ela vê que ele é completamente depressivo, ele é muito triste, ele é muito infeliz, ele é muito revoltado, porque ele não queria estar ali. Ele queria morar na casa em que ele morava lá na versão raiz da vida dela. E esse é o primeiro grande choque que ela toma. Depois ela descobre que o gatinho dela, que ela amava e que ela achava que ele tinha morrido por negligência dela, na verdade tinha um problema do coração. Então o gatinho já faleceria de toda forma. Não foi uma negligência dela. Não foi culpa dela. Muito pelo contrário, ele se afastou no momento do falecimento dele na vida raiz, justamente para que ela não sofresse esse impacto de vê-lo falecer, mas aquilo ali teria acontecido da mesma forma. E aí ela vai seguindo, ela descobre que a loja onde ela trabalhava, a loja que ela amava, a loja de instrumentos que ela tanto gostava, fechou. Porque não teve ela como vendedora para fazer mais sucesso, né? Para fazer as vendas necessárias. Então a loja fechou. E aí o que para ela é o mais chocante, ela tinha um aluno de piano, que era o único aluno dela, que na vida raiz, no dia que ela tira a própria vida, os pais decidem encerrar e não ter mais aula com ela. Então isso é mais uma das coisas que leva ela nesse limite de desespero. Nessa vida raiz, porque ele nunca foi aluno dela, por ele nunca ter sido aluno dela, por ele nunca ter tido contato com a música, com o piano, que era um instrumento que ela ensinava pra ele, ele acabou virando ali um adolescente muito rebelde e ele foi preso. Porque ele cometia algumas ilegalidades na cidade, ali no bairro, e ele acabou sendo preso. E ele é preso na frente dela. Ela vê o momento que ele tá sendo levado pela polícia, ela chega até ele e ela fala com ele: por que você tá fazendo isso? Você é um menino bom. Só que eles não se conhecem naquela linha do tempo. E ela percebe que quanta coisa teria acontecido se ela não tivesse ali. Ela que sempre se sentiu insignificante, ela que sempre achou que era invisível, ela que achou que não tinha lugar ali, que não tinha pertencimento ali. Ela vê quanta coisa teria sido extremamente triste, extremamente diferente se ela não tivesse ali preenchido algum espaço. E esse é o momento em que ela percebe que ela tá tendo essa grande decepção, que ela vai voltar pra biblioteca da meia-noite. E essa cena é bem triste até, porque ela sai correndo pra encontrar a família dela, pra se despedir da família dela. Mas ela, naquela linha do tempo, né, ela vai ser reposta, né, a versão real dela daquela linha do tempo vai ser reposta, mas ela, né, enquanto origem, vai embora. E aí ela se despede daquela vida, se despede da filha, do marido e volta pra biblioteca da meia-noite. E aí esse momento é de muita reflexão pra ela, porque ela vê, caramba, aquilo ali era tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis, e mesmo assim eu voltei pra biblioteca da meia-noite. Mesmo assim eu me decepcionei, porque eu vi que tudo aquilo que eu achava que era insignificante, tudo aquilo que eu achava que não teria sentido, tá aqui e me decepciona não terem acontecido. Isso traz, nossa, uma grande reflexão pra nós enquanto leitores, porque muitas vezes a gente acha que é insignificante, muitas vezes a gente acha que tá vivendo o mundo numa capa de invisibilidade, que ninguém nos vê, que a gente não causa nenhum impacto pra ninguém. Mas se a gente é tirado desse contexto, quanta coisa teria sido diferente? Quantas pessoas teriam deixado de ser impactadas por nós e teriam tomado decisões e teriam destinos tão diferentes se a gente não tivesse ali pra causar algum tipo de movimento? Quantos movimentos nós causamos e não sabemos? Quanta coisa a gente influencia, quanta gente a gente ajuda e não tem nem ideia. Às vezes um sorriso bonito, um bom dia, uma boa tarde, faz uma grande diferença no dia de alguém. E a gente não tem nem ideia de que a gente impactou aquela pessoa. A personagem, ela é muito sortuda porque ela tem a chance de ver. Nós, infelizmente, não temos. Mas se a gente pudesse ler uma versão da nossa vida em que a gente não existisse, com certeza a gente ia perceber quanta gente ia sentir a nossa falta. Quantas coisas talvez não tivessem nunca acontecido se o nosso dedinho não tivesse lá para acontecer. E isso faz a gente refletir sobre muita coisa em que a gente é infeliz,
mas que na verdade a gente deveria ser muito grato. E a partir desse ponto, gente, eu vou falar sobre o final do livro. Então, se você ainda não leu e você não quer esse spoiler, eu recomendo que você pare o vídeo aqui, salva pra ver o vídeo mais tarde, pra você poder terminar essa leitura e vir aqui pra gente comentar um pouco mais. Mas se você não liga ou se você já leu, vambora. Como que termina esse livro se nesse grande momento em que ela achou tudo que ela queria, ela voltou pra Biblioteca da Meia-Noite? Bem, quando ela volta pra Biblioteca da Meia-Noite, a Biblioteca da Meia-Noite tá desmoronando, porque ela acabou com todas as versões que ela podia, então a biblioteca tá acabando. E além disso, na vida raiz dela, na vida origem, ela de fato está morrendo. Fisiologicamente, ela tá morrendo. Então ela precisa agora, naquele momento, tomar a decisão sobre qual livro ler e ficar. Qual é a versão da vida dela que sobrou ali de alternativa, que é a versão da vida dela que ela vai ficar e ela vai ser plena. Já que ela quer agora, ela entende que ela quer viver. E nesse momento, a senhora Elm, que é ali a professora dela, que tá com tudo desmoronando, é a bibliotecária, ela fala, olha, tem um único livro que ainda não queimou, que ainda não se desfez com toda essa destruição da biblioteca, corre lá e pega esse livro, porque esse é o livro que vai te manter viva. Essa é a versão da sua história que vai te manter viva. E aí ela sai correndo numa cena extremamente desesperadora. Quando ela finalmente acha o livro tá em branco. É um livro em branco. É a versão da vida dela, raiz, no momento em que ela decide não morrer. Então é um livro em branco. E eu sei que isso foi uma única frase do livro. Você sabe que é um livro em branco em 3 palavras. Ela pega e tá escrito livro em branco. Mas isso traz um simbolismo pra nós. Porque a versão da vida dela que vale a pena ser vivida, a versão da nossa vida que vale a pena viver, é um livro em branco. É um livro em que a gente decide o que quer fazer. Não é uma coisa predestinada, não é uma coisa definida. É uma coisa que a gente pode escolher diariamente. Todas as páginas estão em branco, quem escolhe o que a gente vai escrever somos nós. Isso é tão simbólico pra mim. Eu lembro que nesse momento da minha leitura eu parei e falei, uau, realmente, eu tô aqui planejando tanta coisa, eu tô vivendo aqui, decidindo os próximos 5 passos da minha vida, mas talvez a grande emoção de viver a vida seja viver uma vida em que a minha página tá em branco. Eu escolho, eu tenho esse livre-arbítrio de fazer o que eu quiser, assim como a protagonista do livro tem. E pra mim esse foi um dos momentos mais marcantes do livro, porque ela pega a caneta e ela escreve, eu estou viva. E esse é o momento em que ela volta pra vida dela. Ela volta ali para aquele momento em que ela ingeriu todos os remédios e ela consegue pedir ajuda justamente pro vizinho idoso dela. Ela consegue pedir a ajuda dele, ele chama o socorro. Ela vai pro hospital, recebe todos os cuidados e ela está viva, vivendo uma versão da vida dela em que o livro tá em branco. Isso pra mim foi extremamente simbólico, isso pra mim foi extremamente lindo. Foi uma lição, assim, de vida que esse livro me deu. Porque então ela volta pra vida raiz dela. Só que agora ela sabe exatamente aonde que ela tem que botar ali, depositar as energias dela. Então ela se reorganiza, ela limpa a casa dela, ela faz mais amizades, ela faz as pazes com o irmão, por exemplo. No momento que o irmão sabe que ela tentou encerrar com tudo, ele entra em contato, eles são brigados na versão raiz dela, então eles recuperam o contato. E ela consegue ali, na versão raiz da vida dela, fazer as coisas diferentes. Eu admito que essa foi uma parte do livro que eu me debrucei em lágrimas felizes, em lágrimas positivas, não de tristeza, mas de muita plenitude, porque ela volta para a linha do tempo dela e ela nos ensina nessa decisão que ela tomou que a gente tem tantos arrependimentos, tantas coisas que a gente acha que deveriam ter sido diferentes e tantas versões da nossa vida. A gente talvez olhe para alguém e fala, poxa, eu queria aquela vida ali. Poxa, eu queria viver o que ele vive, eu queria a profissão daquela pessoa, eu queria o sucesso daquela pessoa, eu queria entrar ali naquele momento e viver aquilo ali. Mas se a gente, na nossa própria vida, toma as decisões pequenas, mas diárias, que nos aproximam dessa nossa versão ideal de vida, a gente pode chegar lá. O livro tá em branco, a caneta tá na nossa mão. E é a gente que toma a decisão de diariamente fazer um pequeno passo, mas pra frente. Não importa se é pequeno, é pra frente, na direção dessa vida ideal. Porque a protagonista do livro, ela conheceu tantas versões da vida dela e mesmo assim ela optou por voltar
para a raiz dela, para a linha do tempo raiz dela. E nessa linha do tempo, que é a linha do tempo dela, é a história dela, fazer então o que é necessário para que ela se aproxime um pouco, mais gradativamente, da versão ideal que ela teve a chance aí de conhecer. Então esse livro para mim foi uma grande lição de vida. A gente reclama tanto, a gente deseja tanto outras coisas, fica focando tanto em outra coisa, mas se a gente focar aqui, se a gente focar na nossa linha do tempo origem, mas a gente tomar a decisão de transformá-la, a gente é capaz. E não é com um passo chegar no topo do Everest, porque isso é impossível. Eu não consigo com um único passo sair de onde eu tô e chegar onde eu quero. Um passo não vai me deixar onde eu quero, mas ele me tira de onde eu tô. E isso já é suficiente. Eu sempre falo isso. Você acha que você tá evoluindo pouco, mas você tá evoluindo, tira um pouco do seu vocabulário. Qualquer evolução é uma evolução, não importa o quanto pequena ela pareça. Nunca é pequena, porque ela sempre te aproximando daquilo que você deseja mais na sua vida. E essa é a grande lição do livro da Biblioteca da Meia-Noite. O livro tá em branco, a caneta tá na nossa mão, e na nossa linha do tempo origem, a gente tem a chance de fazer qualquer mudança que a gente deseja para nossa vida. Na nossa linha do tempo raiz, a gente tem a chance de ser o que a gente quiser, porque toda decisão é nossa. E é isso, gente. Esse livro realmente me impactou muito. Eu admito que desde que eu li ele, eu tô numa ressaca literária absurda. Eu não consegui engatar em nenhuma outra leitura, porque ele sempre volta pra minha cabeça. Ele sempre me traz reflexões muito bonitas e realmente é uma grande experiência esse livro. Ele traz muitas coisas sobre a nossa própria vida, muitas reflexões. E é uma indicação de livro, assim, gigantesca. Pra quem quiser ler, eu vou sempre falar muito bem dele. Ele continua sendo um dos mais vendidos do mundo, não só do Brasil, ele é um dos mais vendidos do mundo. E se você quiser adquirir esse livro, o link ali da Amazon tá aqui na descrição desse vídeo. Você pode comprar ele e vir aqui comentar se você realmente achou que ele é tudo isso, o que você refletiu ali baseado na tua experiência de leitura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e a gente se vê na semana que vem.